Convidamos os irmãos para acompanhar a leitura da Palavra de Deus. O texto encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 20. João, capítulo 20. A partir do verso 24. Evangelho de João, capítulo 20, verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Que o Senhor Deus possa estar, mais uma vez, aplicando a leitura da sua palavra em nossos corações. E o povo de Deus disse: amém. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estamos diante da Tua Palavra com tantos ensinos para nós. E que Teu Espírito nos ajude não só a entender, mas a praticar, ó Pai. Abençoa todos os Teus filhos, ou todos os Teus filhos, onde quer que estejam. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O incrédulo que creu. Pouco sabemos sobre Tomé. É verdade que os evangelistas fazem citação dele, mas não descrevem detalhes. Só João, o evangelista, de maneira singular, mostrou interesse por Tomé. Vejam o que ele registrou. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, disse: vamos até ele, em Betânia. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. João 11:16. Meus irmãos, naquela altura dos acontecimentos, Betânia era um lugar de risco, daí a palavra de Tomé. Vejamos outro registro, também em João. Quando a crucificação e morte de Jesus se aproximava, ele fortalece os seus discípulos. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Capítulo 14, verso 1, verso 4 e 5. Meus irmãos, é notável, nós vemos que João mostra também o interesse de Jesus para com Tomé. Após a ressurreição, Jesus concentra-se em Tomé.
dá a impressão de que ele havia ouvido o que Tomé havia dito. E daí ele chega diretamente dando uma resposta à indagação de Tomé. Para Tomé, a morte de Jesus não foi uma surpresa. Aconteceu o que ele esperava, pelo que nós vemos nos evangelhos, mas mesmo assim, ele se mostrou disposto a seguir a Jesus, a continuar com ele. Porém, depois da morte de Jesus, ele se sentiu destroçado, arrasado, desesperançado. Ele queria ficar sozinho com a sua dor. E eu fico aqui imaginando. Que semana terrível foi para Tomé aquela depois da morte de Jesus. Eu acredito que ele ficou com aquelas lembranças do que Jesus havia feito, os milagres, os ensinos, tanta coisa maravilhosa. Ele ficou ali lembrando, puxa, eu deixei tudo para segui-lo, e agora, o que eu vou fazer da vida? Para Tomé, a morte de Jesus foi o fim de uma jornada de 3 anos. Eu acredito que ele entrou em crise. Não foi fácil para ele, como não é fácil para ninguém que perde um ente querido. E assim, meus irmãos, nós podemos perguntar, ele entrou em crise ou já estava em crise? Porque Jesus diz para ele, Tomé, pare de duvidar da ideia que ele vinha sempre duvidando. De fato, ele estava ali realmente precisando de Jesus, da presença de Jesus. William Barclay, um grande escritor do Novo Testamento, ele disse que Tomé cometeu alguns erros graves. Primeiro, ele se afastou da comunidade cristã por uma semana. Com isso, ele perdeu a grande oportunidade de ter encontrado com Jesus e perdeu também a oportunidade de ter comunhão com seus irmãos que tinham a mesma dor, o mesmo sofrimento pela perda do Mestre. Segundo, ele errou em não estar presente quando Jesus apareceu pela primeira vez aos seus discípulos. É verdade, irmãos, sempre perdemos muito quando nos afastamos da igreja, da comunhão com o povo de Deus e tratamos de ficar sozinhos com os nossos problemas, com os nossos sofrimentos. E assim nós deixamos de compartilhar a nossa tristeza, as nossas decepções e não colocamos diante de Deus com os nossos irmãos as nossas necessidades. Meus prezados, perdemos principalmente quando não há uma proibição, não há um impedimento. Havia risco para Tomé? Sim, como havia risco para todos os outros discípulos, mas eu creio que ele esteve ausente, não por medo, porque ele disse, não, eu estou pronto, vamos lá, vamos para morrer, mas eu vou. Assim nós vemos que esta era a sua disposição. Meus irmãos, eu creio que ele deixou de estar naquele momento ali, quando Jesus aparece pela primeira vez, por uma dificuldade dele mesmo. Ele mesmo se privou daquela oportunidade. Segundo erro, ele rejeitou o testemunho dos seus companheiros de jornada, de modo que quando ele soube que Jesus havia ressuscitado, ele não acreditou. Se eu não tocar nas marcas dos cravos nas suas mãos e colocar o dedo nas feridas, não vou acreditar. Então, o seu lema era ver para crer. Mas o lema de Jesus era outro, é crer para ver. Se creres, verás a glória de Deus. Exatamente, estava em oposição o ensino do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus prezados, alguns veem algumas virtudes em Tomé, e não só erros, e não só falhas. Primeiro,
ele se negava a dizer que cria quando não estava seguro. Ele tinha uma incredulidade honesta. Alguns assim pensam. E disse um poeta: há mais fé em uma dúvida honesta, porque pode conduzir a maior certeza. Mas eu, pessoalmente, digo que é um risco a pessoa ir longe nessa posição, porque Jesus mesmo foi muito claro e até duro com Tomé. Tomé, pare de duvidar. Ele não devia continuar com aquela atitude. Meus irmãos, uma outra coisa, um outro argumento positivo em favor de Tomé, para alguns é este: Tomé estava seguro e fez uma tremenda revelação: Senhor meu e Deus meu. O que aconteceu com Tomé revela o poder da ressurreição de Jesus. Como disse Paulo, quero conhecer Cristo e o poder da ressurreição, o Cristo vivo. Ele disse em Filipenses 3,10, meus prezados, a morte, ela é terrível, sobrenatural, destruidora da vida, mas a ressurreição mostra um poder maior. Ela vence, ou venceu a morte. Ela é um poder que opera em nós, pelo o seu Espírito, que torna essa realidade do Cristo vivo em nós e produz mudanças. A ressurreição foi capaz de mudar a vida dos apóstolos. A ressurreição foi capaz de mudar a própria vida de Tomé, trouxe uma visão nova para a vida, disposição, de coração, de vontade, de entendimento espiritual, de propósito. Então, tudo mudou. Na verdade, a ressurreição tem este poder para mudar. O poder da ressurreição, disse Paulo, é tremendo. É notável que, apesar das falhas de Tomé, de ser pessimista, ele fez uma coisa boa. Ele, em outra ocasião, ele fez uma confissão positiva, que ele levou Jesus a fazer uma das maiores revelações. É isso que nós podemos ver. João registrou no capítulo 14, que quando a morte de Jesus se aproximava, ele preparou os seus discípulos, os seus apóstolos, dizendo, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam em mim. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí entra Tomé e diz, com coragem, com sinceridade, não sabemos o caminho. Não sabemos o caminho. Outra confissão é de Tomé, o que levou Jesus a fazer uma das maiores revelações sobre si mesmo. Então, nós vemos que Tomé acabou levando Jesus a dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. De fato, nós vemos que Tomé, mesmo para alguns sendo apenas uma pessoa com posições negativas, ele mostra aqui que ele foi uma bênção, porque quando ele ali questiona, ele leva Jesus a fazer essa revelação tremenda. Texto que é usado nas pregações, nos momentos difíceis de sepultamento de alguém, de uma perda, esse texto é maravilhoso. E quem está por trás? Foi Tomé. Foi Tomé que, sinceramente, disse que não sabia o caminho. Então, Jesus deixou esta mensagem maravilhosa para nós. Meus prezados, de fato, Jesus apareceu de novo e mostrando especial interesse por Tomé. E ele viu o resultado. Ele viu o resultado. Jesus sabia que não podia perder aquele que, sendo sincero na sua incredulidade, seria muito mais sincero na sua profissão de fé, com seu testemunho impactante sobre o poder da ressurreição. Você conhece alguém que foi como Tomé? Você conhece alguém que era muito incrédulo e tornou-se um ardoroso cristão? Tomé agora tinha um testemunho para dar em todo lugar. E a história diz que ele foi para a Índia pregar. Ele se tornou uma bênção,
por isso que nós vemos Jesus aqui, tendo misericórdia dele, se aproximando, porque sabia que ele poderia ser uma bênção. Tomé ficou conhecido como o discípulo incrédulo, mas Jesus também deu uma dura nos outros apóstolos. Em Mateus, Jesus cobra dos discípulos por não terem fé para curar o menino. Mateus 17, 14 e 19. Meus irmãos, é interessante os detalhes do texto, que diz que o pai do menino ficou, pensativo. Se Jesus cobrou falta de fé dos apóstolos, ele pensou, ai de mim, ai de mim. Então ele disse, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, a minha pouca fé. Então foi aí que ele usou o seu argumento. Meus irmãos, nessa experiência dos apóstolos, do pai do menino, nós vemos como a fé e a incredulidade podem estarem mescladas no mesmo coração. Ali nós temos essas duas coisas. E aqui vemos o vivo retrato do coração de muitos crentes. Quase todos têm momentos também de dúvida, de falta de fé, de temor. Mas uma coisa é ter fé, a fé salvadora, a fé inabalável. A outra é ter fé para fazer obras, fé para crer nas promessas de Deus no dia a dia. E muitas vezes nós não temos aquela fé que nós precisamos para enfrentar a nossa luta, o nosso problema. Assim, nós vemos que nos preocupa esta pergunta: como nós somos conhecidos? Tomé é conhecido pela sua incredulidade, mas como eu sou conhecido diante das pessoas? Como alguém que tem fé, que confia no Senhor, diante das dificuldades. A nossa fé pode ser pequena, pode ser fraca, mas ela pode aumentar. Eu imagino como aquele homem cresceu na fé, depois de ver Jesus fazer aquele milagre. Como Tomé cresceu, ou aconteceu a fé na sua vida, depois daquela experiência. E a Bíblia diz que nós vamos de fé em fé, de experiência de fé em experiência de fé. Então nós vamos crescendo em experiência, nós devemos pedir isso a Deus para as nossas vidas. E assim, meus prezados, diante das lutas, dos sofrimentos, como nós temos nos portado, Jesus deu, então, aqui uma palavra para Tomé: pare de duvidar, creia, eu estou vivo. A fé pode, então, crescer, e que o Senhor possa estar dando a cada um de nós mais e mais experiências de fé. Concluindo, gostaria que os irmãos retessem bem essas palavras. Primeiro, João mostra que a fé não se fundamenta no tangível. Tomé creu porque viu Jesus, mas Jesus disse: bem-aventurados são os que não viram e creram. João mostra, em segundo lugar, que o poder da ressurreição é tremendo. A visão do Cristo vivo mudou a vida de Tomé e muda a nossa vida, quando nós percebemos que ao nosso lado, conosco, está o Cristo vivo, o Cristo que morreu e ressuscitou. E nós devemos, em terceiro lugar, evitar cometer o mesmo erro de Tomé, de nos afastar da comunhão da igreja por negligência. Nós podemos perder. Tomé perdeu uma excelente oportunidade de estar com Jesus, de estar com seus irmãos que sofriam a mesma dor. Tomé tem muitos ensinos para nós aqui, meus irmãos, neste texto. Ele, dali por diante, certamente iria participar da ceia do Senhor, da ordenança do Senhor, mas sempre com a consciência: Cristo estava vivo, Cristo era real. E assim, nós vamos participar e devemos participar da ceia com essa consciência do Cristo vivo, porque é isto que faz da ceia algo que tem sentido para a nossa vida espiritual. Cristo morreu, ressuscitou, subiu para Deus, Ele voltará.
Então a ceia nos faz lembrar tudo isso, não só do Cristo vivo, devemos lembrar que Jesus Cristo fez promessas para nós e Ele se manifestou como Cristo vivo e Ele quer também, no nosso dia a dia, se manifestar como aquele que está vivo, pronto a nos atender. Nós vamos agora participar dos elementos da ceia. A ceia é uma das ordenanças de Jesus Cristo para a sua igreja. E nós entendemos que a Páscoa foi uma grande ideia de Deus, como a ceia de Jesus, para que a sua igreja tivesse sempre a sua vida diante de si, a sua morte, a sua ressurreição e a promessa da sua volta. Então, a ceia nos convida a olhar para o passado, para o que Cristo fez, olhar para o presente com gratidão, para aquilo que nós somos, porque Cristo teve misericórdia das nossas vidas, nos amou, nos salvou, nos transformou. Assim nós devemos ter gratidão. Este é um momento também de confissão. Você que está aí na sua casa, coloque a sua vida diante de Deus, com gratidão, confessando os seus pecados, as suas negligências, às vezes em que você fez como Tomé, você deixou de participar das coisas de Deus e perdeu, e sempre perde quem deixa, não por impedimento, por alguma dificuldade, mas por negligência. Que Deus nos ajude a viver os ensinos desse texto. Então, a ceia nos convida a nos voltar para a pessoa de Jesus, o Salvador, aquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue, sangue precioso, aquele que experimentou uma morte vicária, substitutiva, em meu lugar, no seu lugar. Todas as coisas devem estar diante de nós, neste momento de ceia. Nós vamos agora cantar um dos nossos hinos, enquanto os irmãos que estão aí nas suas casas possam estar se preparando para participar dos elementos. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o meu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Este é um momento atípico porque estamos participando através da internet e também porque não temos conosco os nossos diáconos que sempre nos ajudam ou nos ajudam para poupá-los, né? Tomamos essa decisão para a segurança deles, mas aqui estamos todos, mesma distância, com o mesmo espírito de gratidão, de confissão. E eu convido os irmãos agora a participarem dos elementos. Vamos comer o pão. Sabemos que este é um elemento material, mas que por trás tem realidades, né, físicas e espirituais do que aconteceu com Jesus. Ele morreu fisicamente, ele sofreu fisicamente, ele sofreu espiritualmente. Vamos, pois, participar tendo este entendimento. A ceia, de fato, é um memorial. Comamos todos. De igual forma, bebamos o suco.
Oremos. Pai, aqui estamos como igreja do Senhor, participando dessa ceia em obediência à Tua palavra, aos Teus ensinos, ó Pai. Agradecemos-te pelo privilégio deste momento. Ó Deus, sabemos que o Senhor já ouviu a oração de cada um, pedindo perdão por seus pecados, se preparando para participar destes elementos. Sabemos que o Teu sangue nos purifica de todo pecado e nos propicia a comunhão uns com os outros, a comunhão contigo, ó Pai, a paz que excede a todo entendimento. Ó Deus, nós pois te agradecemos, porque o Senhor tanto fez por nós, por amor, porque o Senhor nos alcançou pela graça, pela misericórdia, que nós nada merecemos, mas agora, Deus, como Teus filhos, Teu povo, te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, todos os irmãos que estiveram impedidos de estar aqui, ou de participar nas suas casas, porque estão doentes, cuida de cada um, ó Pai. Assiste. Que possamos sempre ter diante de nós esta realidade do Cristo vivo, que está conosco, pronto a ouvir a nossa oração, a nossa intercessão pelos outros, ó Pai. Nós, pois, te agradecemos, porque a Tua palavra nos traz esperança, tem promessas maravilhosas para este mundo e a eternidade. Senhor, ajuda-nos a viver, fazendo diferença na nossa família, na sociedade, através do Cristo vivo, que diante das lutas e das provações, sempre temos esta visão, que o Senhor deu para Tomé. Continua, Deus, produzindo mudança nas vidas das pessoas. Quantas pessoas vivem no pecado, na incredulidade? Tem misericórdia. E agora, nós te pedimos que o Senhor mesmo esteja com o Teu povo, quando se despede da Tua casa, e quando estando nas suas casas vão ter mais uma semana, Pai. E que agora o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, convosco estejam, por igual, com todas as igrejas na face da terra espalhadas, hoje e para sempre. Amém.